O que venha a acontecer de grave, fato isolado ou não, será de responsabilidade das Forças Armadas, do Exército. Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, afastado por 90 dias. Decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que determinou também o desmonte dos acampamentos diante de quartéis. Na segunda-feira cedo, novas ações golpistas. Trechos de estradas fechadas por golpistas em 4 estados. Gancho para o governador Ibanez. Pra quem ficou em feira, eu tô mandando um presente aí pro grupo QG aí, ó. Ó, já invadimos, o Brasil é nosso. Mas o ataque fascista, ataque terrorista à Praça dos Três Poderes em Brasília e ações seguintes têm uma responsabilidade primordial, responsabilidade política, moral que antecede os ataques. A responsabilidade é dos militares. Responsabilidade da casta militar que governou até há uma semana deste domingo, o trágico 8 de janeiro de 2023. E que, em sua porção tornada casta, pretende assim continuar, tutelando, negociando o poderes, como faz desde a proclamação da República há 133 anos, com sucessivos golpes, tentativas, quarteladas. A casta militar governou tendo Bolsonaro como seu cavalo de Troia, ou boneco de ventríloco. Arrancaram aposentadoria integral, arrumaram emprego para estimados 8 mil militares no estado, fora as escolas cívico-militares com salários, um segundo salário para militares. Sentiram de novo as delícias já seculares do poder. Salários e penduricalhos estratosféricos para alguns, não poucos, no topo da casta. Licitações de mau cheiro, segundo o Tribunal de Contas da União. Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos antes da posse, mas pode se complicar. O presidente dos Estados Unidos, Biden, como Macron da França e Putin da Rússia, lideranças várias do mundo, declararam apoio ao governo Lula e atacaram o terror golpista. Não só no Brasil, também nos Estados Unidos, parlamentares já pedem a extradição de Bolsonaro. Inicialmente, nos distanciemos um pouco dos fatos do agora. É recomendável ver de outro ângulo. Fixemos uns 60 dias antes do ataque terrorista dos fascistas de verde e amarelo. Fascistas que invadiram, depredaram e roubaram nas sedes do Executivo, Legislativo e Judiciário, no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal. Que tipo de manifestante sabe onde encontrar e roubar armas e munições no Gabinete de Segurança Institucional, o Gabinete de Segurança da Presidência da República? Roubaram também fotos e filmes da posse de há uma semana. Usaram mapa? Tinham GPS? Ou já sabiam o que fazer? Fascistas, como ensina a história, odeiam arte, odeiam até a palavra cultura. Por isso, destruíram esculturas, vitrais, quadros. Furaram o quadro As Mulatas, de Di Cavalcanti, entre outros e outras obras de arte. Devem imaginar que Di Cavalcanti é um parça do Neymar ou do Felipe Melo, que faz arminha. Derrotado, Bolsonaro havia desaparecido até se dar a fuga para os Estados Unidos. Restaram em cena, desde a derrota, os militares, o poder real até a posse de Lula. Recordemos, comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica assinaram nota oficial no dia 12 de novembro, nota de apoio às manifestações. Então, de caminhoneiros que bloqueavam mais de 300 pontos no país. Apoio também a golpistas que iam se aglomerando diante de quartéis.
não sendo incomodados e sendo alimentados, pagos, sabe-se lá exatamente por quem. No Twitter, manifestações de apoio do ex-comandante do Exército, Vilas Boas, General Vilas Boas, e do ex-ministro da Defesa e Casa Civil de Bolsonaro, Braga Neto. Braga Neto também derrotado e autor de ambígua ameaça ao vivo. Sem um distanciamento dos fatos, notas e falas militares podem soar meras traquinagens, mas no apoio embutidos estavam os alertas. Ameaças, se bem decifrada, aquela habitual linguagem castrense. Diante de quartéis, cenas patéticas. SOS, Forças Armadas! SOS, Forças Armadas! SOS, Forças Armadas! Tomografias da ignorância, do ridículo, do grotesco, da doença psicossocial muito bem alimentada, mas não só. Cenas reveladoras também do oportunismo, da velhacaria, de defesa dos benefícios arrancados em anos de poder. 6 anos a contar do impeachment de Dilma Rousseff. Ridículos, grotescos, patéticos, tantos dos manifestantes. Mas, como alertado, inclusive aqui, por tantas vezes, nem por isso menos perigosos e covardes. Em bandos, são valentões. No domingo, agrediram jornalistas, inclusive mulheres, a chutes e pontapés e jogando no chão. Marina Dias, trabalhando para o Washington Post, ótima repórter, correta repórter, foi uma das jornalistas agredidas. Nestes 2 meses, entre os manifestantes, também militares. Um exemplo, no domingo, Vilmar José Fortuna, capitão da Marinha, assessor no Ministério da Defesa, que diante de invasores do Congresso posou como se fosse para a revista Caras. Numa guerra, um capitão da Marinha se torna almirante. Vimos então um almirante em sua guerra. Antes do domingo, familiares de militares inativos, por vezes não, ao redor dos quartéis. Familiares, inclusive, de ex-comandantes, e não apenas. Ouçam o que disse em Fortaleza o comandante da 10ª Região Militar, General André Luiz Ribeiro Campos Alão. Isso em novembro. Toda manifestação ordeira e pacífica, ela é justa. Não interessa o que ela pede, ela é justa. E eu tenho a responsabilidade como comandante de trabalhar para que quem vai à frente da 10ª Região Militar seja protegido, ainda que existam ordens de outros poderes no caminho contrário. Vistas as cenas do domingo, impondo antes certo distanciamento, inclusive temporal, estes 60 e tantos dias, se tem claríssimas as digitais militares e também vozes na encenação golpista. Quanto mais nos distanciamos, mais clara se torna a presença militar. Antes das eleições e não só nas vésperas, a preparação, o atiçamento de corações e mentes. Se é que se pode chamar com exatidão de mentes. Vocês se lembram quanta tinta, quanto papel, quantas imagens foram gastas com militares alertando para o risco de fraude nas urnas eletrônicas? Aquela cascata. Aquilo nada mais era do que uma etapa nas ações de inteligência militar, do projeto militar de poder. Preparação do ambiente que contaminou e contamina também, por exemplo, as polícias. A Polícia Rodoviária Federal, como vimos antes e no dia da eleição, as PMs. Vide a PM do governador Ibanez Rocha assistindo, escoltando e até se filmando, se fotografando durante o ataque terrorista aos 3 poderes. Sobram imagens. A ação, e só depois da intervenção na segurança do Distrito Federal ordenada por Lula, permite ainda
uma outra leitura mais sutil. A própria Polícia Militar do DF, depois atuando corretamente, foi um exemplo. Como se dissesse: estão vendo? É fácil manter a ordem, basta querer. Distanciamento. O que queriam os militares no poder com Bolsonaro, além do poder? Vejamos o dia 19 de abril de 2020, domingo em que manifestantes em Brasília pediam AI-5, o ato institucional da ditadura, o pior ato da ditadura. Pediram fechamento do Congresso, do Supremo Tribunal Federal e pediram intervenção militar, ou seja, golpe de Estado e ditadura. Com Bolsonaro, naquele domingo, discursando para os golpistas. Coronel do Exército na reserva, Marcelo Pimentel, está enfrentando o seu 5º inquérito. Ele não usa a denominação coronel publicamente, porque isso não é permitido pelo Estatuto dos Militares. Os inquéritos são pura coação. O coronel Marcelo faz denúncias desde 2018 de como militares seguem descumprindo o que determinam as leis, a começar pelo Estatuto dos Militares, a Lei 6.880, que no parágrafo 18 do artigo 28 define um dever da ética militar, o de abster-se, o de não usar a designação do posto ou graduação ao se manifestar, por exemplo, principalmente, diríamos nós, sobre assuntos políticos de natureza partidária, etc. Amiga, amigo, vá ao Twitter e veja generais e que tais matraqueando incessantemente sobre política. O ex-ministro da Marinha não quer isso, não quer aquilo. O ex-general tal prega golpe abertamente. Quantas vezes ameaças abertas ou implícitas? Que gente é essa? Ameaças como já fez, por exemplo, o general Vilas Boas, que, quando comandante do Exército, buscou emparedar o Supremo Tribunal Federal com 2 tweets. Primeiro, para não conceder um habeas corpus a Lula, depois para manter Lula preso. E conseguiu. Seguem tweetando, seguem inúmeros os tuiteiros. Perguntem-se, diante do matraquear golpista de generais e que tais, o que pensariam as PMs, que são forças auxiliares e reserva do Exército? E no Exército, exatamente a infantaria dessa encenação toda. Secretário de Segurança do Distrito Federal, ex-diretor de uma Polícia Federal a serviço de Bolsonaro, o delegado Anderson Torres foi afastado na intervenção federal do domingo, assim como depois o governador Ibanez. Anderson tem responsabilidade plena diante do ataque terrorista e fascista aos 3 poderes e terá que pagar por isso. O governador Ibanez Rocha foi, no mínimo, omisso. É óbvio que o governo federal de apenas uma semana não tinha um serviço de inteligência a postos. E essa será uma árdua, difícil reconstrução, porque militares, não poucos, têm se portado como fomentadores do desrespeito às instituições, como golpistas. E isso se tem evitado dizer com todas as letras, inclusive na imprensa. Lula não pode nem tem como fazê-lo por ora, porque não confia e nem deve. E não pode contar com as Forças Armadas até que se conheça a extensão do golpismo na casta militar. Casta estacionada na metade do século passado e num ideário mofado, anacrônico. Basta recordar a triste figura de Heleno, o Pequeno. Ouçam o vergonhoso silêncio cúmplice do tal clube militar, sempre tão pronto a berrar por seus interesses e mamatas. Essa palavra que tanto gostam e tanto usavam antes. Militares seguem jogando parados, enquanto uns atiçam o golpismo,
Outros se fingem de garantidores da democracia. Numa adaptação do clichê policial, encenam a trama do general bom versus general mau. E sim, aí cabe trocar a arma, o posto e a graduação nesta encenação de o bem e o mal, o bem contra o mal. Bolsonaro é corresponsável? É óbvio, solar, pelo conjunto da trágica obra, por ser o imã e voz que dá cola, atiça milhões de fanatizados, que embarcam, seja por ignorância, ingenuidade, esperteza, burrice, picaretagem, cálculo, ou o mercado, esse ente uno e invisível que aposta contra o que não lhe dá lucro, que fecha os olhos diante de 33 milhões de esfomeados, agora aposta como? Em quem? No caos, para faturar nas altas e quedas? E seus porta-vozes se contorcendo, como ao mesmo tempo condenar nas manchetes o terrorista golpista e lamber o mercado? E o procurador-geral seguirá emitindo notas oficiais ocas, engavetando e arando até quando? Pense em alguns dos seus conhecidos, das suas conhecidas. Importa pouco a classe social. Esse fenômeno é transversal. Onde houver ressentimento encruado, recalques e fragilidades, haverá em gestação alguém a ser abduzido por isso. Isso reduzido à denominação bolsonarismo. É muito além disso, bolsonarismo. Isso é o fascismo em formação. No caso, já atuando. Fascismo já há anos sendo cevado nas portas e não só nas portas dos quartéis. Bolsonaro, depois de expulso do exército, foi reabsorvido, tornou-se isso, o boneco de ventríloco, o cavalo de Troia. Sobre a busca de corpos dos desaparecidos pela ditadura, diz: quem procura osso é cachorro. Claro que com frases e atitudes como esta, Bolsonaro busca manchetes. E assim ele está no 6º mandato e já tem 2 filhos parlamentares. Isso é o ovo da serpente, na definição do genial cineasta Ingmar Bergman. Isso tudo é uma semente do fascismo. Não é bom regar. E não importa se usam chinelos, sapatênis, rasteirinhas ou se usam coturnos. Isso é o golpismo, isso é o fascismo sendo gerado. O ataque terrorista aos poderes executivo, legislativo e judiciário foi mais uma etapa do que há mais de década vem sendo reconstruído. Cidadão ou cidadã que se denomine de bem, da família e valores cristãos, não tem mais desculpas diante do terrorismo golpista e tem uma escolha a fazer. Perceba-se ele ou ela como de centro, direita, extrema-direita. Ou entende o significado profundo do que o Brasil viveu, vive desde domingo e reflete, se reposiciona no espectro político ou assume. Assuma. Diga aos pais, aos filhos, netos, à família em geral, aos amigos, diga a si mesmo diante do espelho: eu sou um fascista, eu sou uma fascista. Diga, sou golpista e por ser fascista e golpista, sou a favor do terrorismo. E siga dizendo: sou contra a difícil construção disso a que chamam democracia. Se você apoiou, apoia, se está ao lado dos que atacaram Brasília no domingo, você pode até não saber, mas é, na alma, um ou uma fascista. E não importa se você usa chinelo, sandália, sapatênis, rasteirinha, ou se usa coturno e anda montado com medalhas, fazendo discursos hipócritas sobre a pátria. Isso é o fascismo. E não tem o nem, não tem a coluna do meio. A escolha é simples.
Democracia ou fascismo?